já pedi de Natal uma guitarrinha de brinquedo, que não tocava, mas tinha as cordas e era uma guitarrinha, a frente era de fórmica, azul, assim, meio brilhante, né? Era uma guitarrinha. E o primeiro CD que eu fiz foi com a Andréa Shakur. Uma música aqui, parceria minha e do Ninho, o Walter Júnior, Outros Tempos, que é o nome do CD, tem a participação do Quarteto em Si. Então isso aqui foi uma grande honra, né? Não irá passar para afastar o que eu não posso recordar. Tudo parece novo e você não é sonho. E o nome Mecânica dos Solos remete a você exercitar as escalas, os solos, treinar a mecânica dos solos, né? Então eu falei, pô, isso aí é um nome de banda, eu vou montar uma banda ainda com o nome dessa matéria. E montei a Mecânica dos Solos em 1999. O primeiro CD da banda chamava-se Arqueólogo das Estrelas, que era um CD temático sobre o universo. Então eu lia muito as revistas Galileu e Super Interessante, que tinha coisas do universo, falava de planetas, de constelações, de sistema solar e tal. E eu fui achando aquilo muito bonito e fui fazendo músicas com esse tema. Então tinha Estrela Cadente. Após essa viagem intergaláctica, a gente fez um CD falando que a gente tinha encontrado vida inteligente aqui no planeta Terra, né? E fazia várias coisas, inclusive uma crítica às concessões de rádio e televisão, que davam muita liberdade para que as emissoras tocassem só o que elas queriam, só visando o lucro, e não tinha nenhuma contrapartida. Nada menos que tantas letras de outras canções iguais, sempre tão iguais, sempre as tais, sempre mais e mais e mais e mais. Quero uma concessão de rádio ou televisão, mas hoje eu não consigo, eu não tenho um pistolão. Esse é um CD que eu fiz com o Paulo Martelli, um grande violonista aqui da cidade e do mundo, né? Paulo estudou na Juilliard, fez mestrado, doutorado, ele estudou a fundo mesmo violão, e ele usa esse violão, que é um violão de 11 cordas, que tem as 6 cordas do violão, e tem mais 7, 8, 9, 10, 11, 5 cordas pro grave, indo pro grave. Como se fosse os baixos do piano. Que você vai tocar uma música, você nunca sabe o que vai acontecer, que a gente começa, depois você faz alguma coisa aí que incentiva o outro a fazer uma outra frase, que cresce, que depois abaixa, e é uma coisa, uma criação coletiva, né? E comparando isso com a lomografia. Encontrei nas fotos de lomo meu lugar e pintei quadros de ar. Olhando as fotos que bati, imerso em cores, percebi que a natureza tem um lado oculto pra se descobrir. Aí eu levei um susto,
porque eu estava assistindo a jornal na hora do almoço e a repórter falou assim: estamos comemorando o centenário de Augusto dos Anjos. Né? Então eu fiquei com uma impressão de que eu tinha recebido uma encomenda para homenagear Augusto dos Anjos. Para fazer um show com a gente. A gente tinha já todos os arranjos prontos, mandamos partituras para ele, como a música Morte de um Deus de Sal, do próprio Roberto Menescal, que eu fiz um arranjo para guitarra e saxofone, dobrando, e que a gente apresentou com o Roberto e numa versão instrumental. Né? Mensagem dos poetas mortos, entre aspas. Mortos, entre aspas. E essa música foi cantada num evento em homenagem ao Caibar Schutel, lá em Matão, por um coral de 100 pessoas, regido pelo meu amigo Luiz Piqueira. Percussão, uma percussão africana. Ele usa instrumentos como a tina, o djembe, o caxixe, para dar um ambiente, como é a origem dos primeiros homens, que a ciência diz que ocorreu na África, né? Então a gente fez um arranjo levando essa ambientação com instrumentos africanos. Nascia no órgão, o protoplasma. Lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos... O Júlio é uma pessoa muito importante porque ele que lançou o CD Número Infinito. Aliás, ele que batizou com esse nome, né? E o Júlio Conrad fez essa música, Deus em parceria comigo. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, ele fez uma animação para essa letra meio inspirada no Darwin, na evolução, na evolução das espécies, né? E inscreveu essa animação num festival na Europa e ganhou o primeiro lugar. Então essa música, nós ganhamos um prêmio lá no Bang Awards Festival, que ocorreu lá em Torres Vedras, em Portugal. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, dando assim um painel geral, uma amostra do que é o livro, né?
e com vários cantores. Cada cantor cantou uma música. E eu queria mostrar uma aqui que é muito bonita, Mensagem Fraterna, que é de uma poetisa Alta de Souza, que foi cantado pela minha querida amiga Andréia Reis. Que o que eu mais gosto nela é que quando ela canta, ela chora, né? Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor. O Dom Pedro é da época da ópera, né? Do Império. Então eu fiz uma coisa meio operística e convidei o Paulo Santoro, que é um estilo de um tenor italiano, né, para interpretar essa coisa ao estilo que seria da época do Dom Pedro II. Que regresse ditoso ao solo amado da generosa pátria que eu queria. E ela respondeu assim: manda para mim, se eu gostar eu gravo, né? E aí eu mandei e ela topou. Então ela gravou. E tem mais uma história interessante, que o amigo meu estava indo para a Rússia gravar um CD lá com uma orquestra de São Petersburgo, e ele falou: se você quiser eu levo a tua música e gravo com a orquestra lá. Mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias, no silêncio de cada moribundo, a promessa de vida em outro mundo. Eu musiquei ela com um blues e convidei o Carlos Careca, que é um ator de teatro e músico, cantor, para cantar essa música e declamar também, que ela tem trechos falados. E ele fez uma interpretação sensacional, muito teatral, né? Declamando assim com uma certa ironia até os versos do Augusto dos Anjos. Como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias? A psicoanálise freudiana, tentando aprofundar a alma humana com a mais requintadíssima vaidade. Eu e a Márcia Tamia fizemos um documentário em homenagem ao Wallace Leal, chamado Wallace Leal, Poderes do Espírito, inclusive com uma música nova. Poderes do Espírito. Ai, ai, ela é um pouco diferente do que o Bezerra de Menezes costuma escrever. É uma coisa, um jeito mais que eu gosto. Fala de átomos, de planetas, de luz, de coisas assim da física. Plantas e animais se organizam em agentes de luz, dos céus aos abismos, o clarão solar varre os recantos, alimentando a tudo que